A indicação de Dino, a privatização do governo e a erosão da democracia, por Paula Schmidt. Em 30 de novembro, o presidente Lula fez uma declaração que deveria ter assustado todo brasileiro que ainda guarda algum apreço pela democracia. Rodeado de jornalistas do mundo todo, o homem que supostamente comanda o Brasil defendeu sua entrega a uma governança global. A fala do presidente não deixou margens a dúvidas. Ele apoia a usurpação da vontade popular e dos seus representantes eleitos. Abre aspas. Nós precisamos ter uma governança global para ajudar a cuidar do planeta. Se você torna uma decisão qualquer em benefício do mundo e ela tiver que ser votada internamente pelo seu Congresso Nacional, significa que ninguém vai cumprir. Fecha aspas. Nessa fala, as palavras mais reveladoras são Congresso Nacional. Já as palavras mais canalhas foram disfarçadas com a peruca salaberte do travestismo de intenções para ajudar a cuidar do planeta e em benefício do mundo. Lula jamais foi acusado de superestimar a inteligência do seu público, mas com esforço suficiente, até esse público vai conseguir entender o que está acontecendo. Os grandes monopólios que apoiaram a eleição do sindicalista favorito da ditadura e das montadoras estão vendo seu investimento render. Aquela casta diminuta de homens ricos e brancos, devidamente camuflada pelas cotas autorizadas que jamais lhe ameaça a supremacia, já pode comemorar a distribuição de dividendos. Mas o artigo de hoje não é sobre a entrega da Amazônia, nem sobre sindicalista levado ao topo da pirâmide pelo seu peleguismo. Tampouco pretendo falar do governo turístico que vem batendo recordes de gastos com seu cortejo constrangedoramente nouveau riche. Só para a COP28 foram 400 funcionários do governo queimando CO2 pagos pelos nossos impostos, segundo reportagem da Folha de São Paulo. O artigo de hoje é sobre a indicação de alguém com peso político de Flávio Dino à corte mais alta do Brasil e a erosão gradual da democracia representativa. Antes de eu continuar, deixe-me avisar. Dino, segundo o camarada José Dirceu, é parcialmente responsável por uma das maiores farsas já vistas neste país. O ataque golpista de 8 de janeiro, aquele cujas imagens Dino diz que foram deletadas por problema contratual. Para Dirceu, como contei neste artigo aqui, abre aspas, tudo indica que a Polícia Legislativa colaborou, que a Polícia Militar colaborou e que houve uma desídia, omissão ou, no mínimo, erro grave de parte dos organismos responsáveis pela segurança do Distrito Federal, tanto o Ministério da Justiça como o Governo do Estado. Fecha aspas. Sei que não é fácil fazer a associação, mas o Ministério da Justiça, ao qual Dirceu se refere, é comandado por Flávio Dino, aquele que fingiu que não disse o que disse e desmentiu ao vivo, sem enrubescer um repórter que dizia a verdade, como mostra este vídeo. Tem muita coisa que ainda não sabemos sobre esse evento, mas em 2 artigos que eu mostro que existe enorme probabilidade de que ele tenha sido engendrado por agências privadas de operações psicológicas. Leiam este artigo e depois responda a si mesmo.
Onde foi parar o patriota de cueca à mostra que destruiu um relógio antigo de frente para as câmeras enquanto exibia a cara de Bolsonaro na camiseta? Depois dessa confabulação consigo mesmo, faça uma gentileza à sua capacidade intelectual e assista aqui a umas gravações do 8 de janeiro que mostram tentativas de sabotagem, depredação e ataques de falsa bandeira deixados explícitos em vídeos feitos por manifestantes devidamente ignorados pela justiça no Brasil. Em entrevista que fiz há muitos anos com a feminista egípcia Nahal Saadawi para a Folha de São Paulo, ela me explicou por que o governo egito apoiava o islamismo, ou por que governos em geral apoiam religiões que subjuguem a mulher. Porque quando os homens controlam as mulheres, que formam a metade da população, o governo só precisa se preocupar com a outra metade, porque 50% do seu trabalho de controle social passa a ser feito pelos próprios cidadãos. Existe uma outra metáfora da hierarquia e controle piramidal que vi no filme Batalha de Argel. No filme, o desafio dos insurgentes era manter a estrutura do grupo intacta, mesmo com a captura e tortura de alguns de seus integrantes. A solução, então, foi fazer uma pirâmide com várias outras mini-pirâmides, uma arquitetura fractal em que cada integrante é líder de 2 outros integrantes, que por sua vez são líderes de 2 outros integrantes, e assim vai, de forma que cada guerrilheiro só tenha conhecimento de 3 pessoas, o superior imediatamente acima dele e os comandantes imediatamente abaixo. Na hipótese de captura e tortura, ninguém vai conseguir entregar mais do que 3 integrantes. Eu estou falando em pirâmides porque essa forma geométrica ajuda a entender a democracia representativa. A democracia pressupõe uma hierarquia em que a base da estrutura, enorme, é governada pelo topo, pequeno. Essa geometria faz sentido, mas só funciona de forma minimamente justa quando ela é estruturada por meio da representação popular, em que existe a transferência voluntária e pragmática do poder de muitos para as ações de poucos. É o povo na base que outorga o poder à elite governamental, que lhe vai representar e trabalhar por ele, para ele, em nome dele. Milhões de pessoas aceitam sua condição subalterna porque foram elas mesmas que escolheram quem lhes será superior. Mas Lula avisou na COP28 que esse poder representativo deve ser suplantado por um governo não eleito. Que governo é esse? Ora, esse é o governo dos grandes monopólios que controlam a ONU, a OTAN, a OMS e todos os órgãos supranacionais que de fato não estão ali para favorecer nenhuma nação em particular. E nesse aspecto eu mesma admito que eles são realmente globais, apesar de considerar mais apropriada a palavra multinacionais. Eles estão ali para favorecer os grandes monopólios que compraram o governo do mundo. Não tenho tempo para me aprofundar nesse assunto, mas recomendo aos meus leitores mais diligentes que leiam as 700 páginas do livro O Tabuleiro do Diabo, do historiador David Talbot. Ali, Talbot mostra que a maior agência de espionagem do mundo, a CIA, não foi criada para a proteção dos Estados Unidos, nem da sua sociedade, nem do seu território. Ela foi criada para proteger as grandes empresas que iam se
consolidando em monopólios com a ajuda imprescindível de governos pelegos. Esses governos, agindo como representante comercial, transferem o dinheiro de milhões de pagadores de impostos para uma meia dúzia de comparsas, e esses comparsas, por sua vez, vão retribuir a ajuda financiando a reeleição do seu sindicalista autorizado nas eleições seguintes, formando assim a aberrante garrafa de Klein, que verte o líquido para dentro de si mesma. Aqui nesse artigo eu mostro por que a Always, uma empresa privada fabricante de absorventes higiênicos, comemorou no X, ex-Twitter, a aprovação pelo Senado brasileiro da distribuição gratuita de absorventes higiênicos para a população que menstrua. Esse projeto teve o apoio da deputada Tabata Amaral, conhecida pelas pessoas mais educadas como Garota do Liman. A Always, ao se dar conta que a maioria das pessoas não menstrua pela cabeça, resolveu apagar sua publicação, mas ele foi devidamente salvo por uma boa alma. Um detalhe que poucas pessoas conhecem: a Escócia era alvo da mesma campanha de distribuição de absorvente higiênico na mesma época em que ela acontecia no Brasil. Não é linda essa sincronia entre dois povos com tamanha diferença econômica e social? Em abril de 1961, 2 anos antes do seu assassinato, o presidente norte-americano John F. Kennedy fez um discurso para a Associação de Editores de Jornais em que ele alertava para a necessidade de responsabilidade nas notícias, mas, ao mesmo tempo, repudiava a censura e a descartava como um método de governança. O que mais se sobressai no discurso, contudo, é a maneira como Kennedy descreve a subversão da democracia por uma conspiração monolítica e implacável. A própria palavra segredo é repugnante numa sociedade livre e aberta, e nós, como povo, opomos-nos inerente e historicamente às sociedades secretas, aos juramentos secretos e aos procedimentos secretos. Decidimos há muito tempo que os perigos da ocultação excessiva e injustificada de fatos pertinentes superavam em muito os perigos citados para justificá-la. Somos combatidos em todo o mundo por uma conspiração monolítica e implacável que se baseia principalmente em meios secretos para expandir a sua esfera de influência. Na infiltração, em vez da invasão, na subversão, em vez de eleições, na intimidação, em vez da livre escolha, na guerrilha à noite, em vez de exércitos durante o dia. É um sistema que recrutou vastos recursos humanos e materiais para a construção de uma máquina fortemente interligada e altamente eficiente que combina operações militares, diplomáticas, de inteligência, econômicas, científicas e políticas. Os seus preparativos são ocultados e não publicados. Seus erros estão enterrados, não em manchetes. Os seus dissidentes são silenciados e não elogiados. Nenhuma despesa é questionada, nenhum boato é divulgado e nenhum segredo é revelado. Em suma, conduz a Guerra Fria com uma disciplina militar que nenhuma democracia jamais esperaria ou desejaria igualar. O artigo de hoje finalmente é sobre uma notícia que passou despercebida por aquela esquerda que compra ideologias feitas pelas melhores agências de publicidade. Em 2005, a USAID fez uma visita ao Brasil e organizou um evento no Congresso Brasileiro. A intenção declarada era promover a democracia no país. Obrigada, USAID.
E dentre os vários itens dessa louvável agenda estava um detalhe insignificante para a maioria das pessoas: a diminuição do número de partidos no Congresso Nacional e o aumento da fidelidade partidária. Mas por que os Estados Unidos teriam a intenção de agilizar a democracia no Brasil? E de que maneira a diminuição de partidos favorece a democracia? Essas perguntas são retóricas, claro, porque a única pergunta que de fato cabe aqui é: cui bono? Ou quem se beneficia? E quem se beneficia é claro demais, até para os eleitores do Lula, exatamente aqueles cujo voto ele sugere suplantar com um governo mundial que desbanque as casas legislativas. É mais fácil para os donos do mundo assegurar a aprovação de projetos com poucos partidos e com bastante fidelidade. Fidelidade é uma palavra bonita para obediência, e o binarismo no Congresso norte-americano já mostrou isso faz tempo. Se o líder do regime brasileiro quer um governo global em que o povo tem pouco a dizer, essa ajudinha da USAID veio em bom tempo. Durante o governo Bolsonaro, outra importação dos Estados Unidos veio tentar trazer a democracia para o Brasil. Ela veio na forma de um projeto de lei apoiado por Sérgio Moro, em que ele defende a legalização do lobby, que eu descrevo nesse artigo aqui como a legalização da corrupção. Quem entendeu o lance das pirâmides provavelmente vai entender por que Dino foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. Não é porque ele é pardo, ou negro, ou mesmo obeso. Não é para promover diversidade, nem para dar esperança a pessoas desfavorecidas pela natureza, como discuti aqui. Dino foi indicado porque as Supremas Cortes Mundiais estão se transformando no corpo legislativo do governo do mundo e transformando a democracia representativa em coisa do passado. Isso é a privatização do poder público, e o sindicalista mais querido dos grandes monopólios já afirmou que é isso que temos que fazer: esquecer o Congresso Nacional e ter uma governança global. Fecho este artigo com um link para o site do Supremo Tribunal Federal e seu apoio declarado à Agenda 2030 da ONU. Viu por que o Congresso Nacional é um obstáculo? Porque é mais fácil controlar 11 homens do que 594. O link para este artigo encontra-se na descrição do vídeo.